Olá, antes da leitura do livro O Segredo de Deus, quero te pedir uma gentileza. Colocamos o livro todo aqui em áudio e legenda, para você apreciar. Essa leitura vai te surpreender, tenho certeza. Nesse livro tem governo corrupto, religiosos corruptos, enfim, todos que estão no poder de algum modo está neste livro. Uma história que vai mostrar o fim realmente da corrupção religiosa e política, um livro atual. Se você gostar e quiser nos agradecer em forma de um Pix, será muito bem-vindo, fiquem à vontade para doar o valor que desejar. Você pode ainda nos dar uma força, curtindo, se inscrevendo e comentando em nosso canal. Pix para sua doação de qualquer valor. 34999784963. Obrigado. O Segredo de Deus. Autor: Manuel Tavares. Registro: 481.814, em 29 de dezembro de 2009. Gênero: cinema, TV. Sou um homem, digamos, normal. Tenho meus defeitos e minhas qualidades, e como todo homem normal, tenho família, esposa e filhos. Depois de receber várias reclamações da minha esposa, resolvi pegar um ônibus e visitar um parente que mora na fazenda a uns 60 quilômetros da cidade. A viagem, como sempre, muito calor e gente simples da fazenda com seus desodorantes de todas as marcas exalava um cheiro horrível misturado com a poeira. O balançar do veículo ao passar pela estrada esburacada, minha barriga começou a doer e um enjoou e uma ânsia de vômito me deixava inquieto. O barulho de um aparelho de som de um jovem ligado na cadeira da frente e uma criança chorando na frente, parece que meu sentido estava evaporando. Me contorcia e segurava para não vomitar. Para completar toda a agonia, um senhor bêbado entra no próximo ponto, falando alto. Esse vai para o cassete armado? Não, meu senhor, esse vai para o catetinho de lá. O senhor pega outro ônibus para a Divinéia que passa no cassete armado. Responde gentilmente o motorista, mas o bebum insistem. Quero ir para o cassete armado, estou indo para matar meu cunhado safado, vou dar um tiro na cara dele. Fui ouvindo aquele blá 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 do bêbado e a criança que não parava de chorar, o som com uma música horrível. Meu sentido foi sumido, estava suando frio, a dor na cabeça aumentava, fui sumindo. Acho que apaguei completamente, me via diante de um homem que não conseguia identificar sua fisionomia, se posicionou do meu lado e fui flutuando como estivesse voando. O dia estava lindo, o céu maravilhoso, o sol radiante, os pássaros cantavam suas lindas melodias. João de Barro construía sua linda casa ao topo de uma frondosa árvore. Tudo estava perfeito como de costume quando de repente do meio do sol surgiu uma forte e desconhecida voz que dizia lentamente: no princípio eu criei os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o meu espírito pairava sobre a face das águas. Comecei a ver como uma tela na minha frente. Em Brasília está acontecendo um tumulto nas ruas. Uma passeata de protesto contra a corrupção brasileira. Uma senhora gorda com 40 anos usando vestido comprido de bolinhas, está na frente da passeata e grita com forte voz: fora com o ladrão, fora com o ladrão, fora com o ladrão, nós queremos justiça para acabar com a corrupção. Muita gente a acompanha, todos no mesmo coro. O mundo está um caos, em toda parte a corrupção, as autoridades fingem não ver o que acontece. Em Israel, pequenos comerciantes do local correm constantemente por suas estreitas ruas, atrás de um jovem forte, musculoso, aparência saudável, porém ladrão. Tudo está perdido, a corrupção se espalhou pelo planeta. Em Londres, no centro da cidade, um sujeito de aparência jovem, trajando uma roupa muito suspeita com uma carapuça na cabeça, segue uma velha e indefesa senhora de aproximadamente 80 anos, sua intenção é roubar a bolsa dela. Ele consegue com uma facilidade tamanha, sai correndo e ninguém se importa com o que ele fez. A forte e estrondosa voz já não ecoa mais, a noite chegou. E em algum lugar do mundo, numa igreja católica, cheia de fiéis, o sino toca incessantemente, começa a cerimônia religiosa, a homilia cita 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O padre Antônio, um velho senhor de 60 anos, cabelos brancos, que usa uma velha batina branca com uma bela faixa vermelha na cintura, continua o sermão. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais,
Ingratos, ímpios, sem afeições naturais, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Enquanto o padre reza seu sermão, no mundo acontece exatamente o que ele prega. Em uma casa humilde perto dali, Marcos, um rapaz de 20 anos, rebelde e com muitas tatuagens, está furioso. Seu pobre pai tenta controlá-lo, mas recebe um terrível golpe na cabeça e cai. O padre continua sua pregação. Inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Muito estranho, algo está errado. No centro de Montevidéu, vários jovens integrantes de gangues de rua espancam um rapaz até a morte, como se isso fosse algo a ser comemorado. Saem dali e vão a uma boate festejar os seus feitos, bebem muito e se divertem com as mulheres dançando e tirando suas roupas. Lá na igreja, o velho padre continua com seu sermão dizendo, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder: afasta-te também desses. Mais uma noite termina, com tantas tragédias, mortes, roubos, tráficos. Um novo dia surge, nesse mundo tenebroso e cheio de seus males. Numa igreja evangélica está o pastor Paulo. Ele é um homem negro de 40 anos, gordo, e usa um paletó preto com gravata colorida. Está pregando seu sermão de forma um tanto quanto arrogante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Sua igreja está situada em um bairro muito pobre daquela cidade, um lugar onde a população parecia ser esquecida por suas autoridades. Muita sujeira em suas ruas, matos por toda a parte, e ali mora um homem humilde que passava pelo local e escutava o sermão do pastor Paulo ao mesmo tempo em que caminhava. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeições naturais, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites. Quando esse mesmo homem finalmente chega à sua casa, se depara com uma cena ao qual o pastor pregava, se choca quando vê aquilo. Ele encontra sua mulher com outro na cama. Que loucura! É o fim do mundo. Como se isso já não fosse o bastante para o sofrimento daquele pobre homem, ele vai até a pequena sala de sua casa e se depara com uma situação constrangedora. Ele vê um grupo de homens e mulheres fazendo sexo, muita roupa íntima espalhadas no chão, copos de bebidas, um casal se beijando no sofá, outro no tapete. Que horror! Ele sai totalmente enlouquecido dali, corre em direção à igreja, mas não entra e continua a ouvir o sermão do pastor Paulo. Duque, amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Em outro lugar do mundo, em uma praça movimentada da cidade, está um mendigo, um homem de 40 anos aproximadamente, cabeludo, barbudo com suas roupas rasgadas, um tênis de uma cor e o outro de outra, várias tatuagens e uma aparência de louco. Ele está fazendo um discurso alucinado para uma pequena plateia, dizendo em alto tom de voz: somos proletários, sim. A dura realidade do mundo capitalista vocês estão vendo. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Mas não faz mal, vocês não vão acreditar no que eu vou dizer, mas vou dizer assim mesmo. Está escrito na Santa Escritura em 2 Timóteo capítulo 3 versículos de 1 a 5. Sabe, porém, logo todos param de ouvi-lo e se tornam para a rua movimentada daquela cidade. Está acontecendo um assalto, as vítimas são 2 turistas. O bandido rouba tudo e dá uma coronhada de revólver no homem. A mulher chorando, desesperada com seu marido no colo, o bandido sai correndo, as pessoas estão olhando, mas não se incomodam. Voltam-se todos para o mendigo, onde continua a gritar, visto que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Enquanto ele prega seu discurso, em um luxuoso escritório a centenas de quilômetros dali, está Ricardo, um homem gordo trajando paletó, gravata, aparentando 40 anos. Ele conversa com George, um tipo atlético de cicatriz ao lado esquerdo do rosto, pequeno cavanhaque e mal encarado. Ricardo diz: enfim, deu tudo certo como havíamos planejado. George responde: tudo certinho. É uma pena que fomos obrigados a aplicar o segundo plano. A vítima foi eliminada. E o mendigo continua lá com seu discurso. Ingratos, ímpios, sem afeições naturais, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos. Alguns ouvem, outros passam e zombam, outros continuam praticando seus atos como um casal que se acaricia de forma muito calorosa ali mesmo no local.
Mas ele não se cala diante daquilo e continua. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Um grupo de pastores nos fundos de uma igreja evangélica próxima dali, um lugar que parecia ser o escritório dela, conta seus dinheiros. Certamente das contribuições de seus fiéis, seus olhares são maliciosos, suas expressões são cínicas, parecem estar felizes com a quantia que arrecadaram. E o mendigo incansável continua a gritar seu discurso que aos olhos das pessoas parece patético, digno de um louco como ele, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. O mundo está totalmente perdido, seu sermão faz jus a tudo o que acontece com ele, pastores roubam de seus seguidores, padres cometem ato sexual ilícito, enfim. Um padre usa a sacristia de sua igreja à noite, depois de ter rezado o sermão aos seus fiéis para se deleitar com a freira, se beijam loucamente como dois adolescentes, se acariciam até chegarem ao ato extremo do pecado. Enquanto lá na praça, o mendigo parece que perdeu a noção do tempo, continua a gritar e gesticular a quem quiser ouvir, dá suas fortes gargalhadas e diz: E qual é o grande modelo da sociedade moderna? Querer ser o que a maioria finge que é querer viver fazendo o que a maioria faz. É essa a cruel angústia do nosso tempo. O medo de ser ultrapassado em uma corrida que define quem é melhor, baseada em parâmetros que no final da pista não levam as pessoas a serem felizes. Seja feliz amigo, seja feliz amiga. E ri muito de suas próprias palavras. Mas no dedo daquele mendigo que perante a sociedade não passava de mais um louco a algo que chama a atenção, ninguém notava. Mas ali tinha um anel muito, muito estranho. Esse anel tem 7 pontas, um olho no centro, parece ser olho humano, é azul, muito real. O que será que se esconde por trás desse misterioso anel? Paulo, um homem gente boa, com aparência galante, alto, magro, de cabelos lisos e pretos, é casado com Gabriela, uma linda mulher. Ela loira, de olhos claros, está auge dos seus 30 anos com quem tem 2 filhos, Ludmila de 12 anos com seus lindos cabelos pretos e cacheados e Gabriel, o então garoto sapeca de 7 anos com seu rosto todo pintadinho pelas suas sardas e cabelos loiros como de sua mãe, estão reunidos em casa assistindo o programa predileto de TV, quando Paulo se levanta para ir ao banheiro. O tempo passa e Paulo não volta. Gabriela pede a Gabriel que vá ver o que aconteceu. Ele vai pulando e gritando eufórico. O super Tigrão vai salvar o papai, estou indo, querido papai. O super Tigrão tá chegando. Ludmila ri e diz à sua mãe. Deve ter-se fechado de novo e o trinco da porta ter travado. Bem feito, eu disse para ele há muitos dias que estava emperrado. Agora ele aprende e conserta isso. Gabriel bate na porta do banheiro e grita: papai, papai, você está aí? Pai, pai, você está trancado aí? Sem obter resposta, Gabriel retorna à sala. Papai não respondeu e a porta está trancada. Sua mãe se levanta e vai ver e os dois a acompanham. Começam a chamar: papai, você está aí? Paulo, querido, você está bem? Papai, onde está você? O desespero só aumenta. O que aconteceu com ele? Gabriela está em pânico e diz: Paulo, deixa de graça, essa brincadeira é de muito mau gosto, você vai ver comigo a hora que sair daí. Paulo não responde. A agonia, o medo e o desespero tomam conta de todos, eles tentam arrombar a porta. Sem resposta, Gabriela diz aos filhos: fiquem aqui que vou buscar a marreta para abrirmos e quebrarmos a porta. Não saiam daí e vão chamando, talvez ele responda. Há uma escada na casa deles. Gabriela desce desesperada, corre até o porão, está escuro, há muitas bugigangas ali. O suspense aumenta, seu coração está aflito. Eles abrem a portinha de um armário, pegam uma marreta de 2 quilos e sobe correndo volta ao banheiro. A porta ainda está trancada e Paulo nada responde. Ela, já cansada de gritar, com seu rosto molhado de lágrimas misturado ao suor, diz aos filhos: afastem-se, vou arrombá-la. Suas forças parecem não ser suficientes para abrir a porta, mas ela não desiste. Depois de muito tentar, a porta começa a quebrar e finalmente conseguem entrar. Um cheiro muito forte de lavanda com flores do campo sentem no ar. Gabriela, meio atordoada com tudo aquilo, exclama: meu Deus, o que houve aqui? Logo fica maravilhada com o cheiro de lavanda no ar. Ludmila, sua filha, diz: parece cheiro de flores do campo, e chama pelo pai. Gabriel também chama, mas Paulo não está ali. O menino pergunta: mamãe, o bicho-papão pegou meu pai? Saem todos à procura de Paulo, reviram os cômodos da casa, mas nada encontram. Gabriela, em desespero, resolve ir até a delegacia prestar queixa do desaparecimento misterioso de Paulo. Quando finalmente chega, se depara com um verdadeiro tumulto no local.
Há muita gente ali, todos falam ao mesmo tempo, os rostos das pessoas demonstram desespero. Num cantinho da delegacia há uma mulher loira de cabelos curtos chorando desesperadamente. O delegado, um senhor de 50 anos, cavanhaque, vestindo uma camisa branca e calça preta, está anotando o depoimento de todos. Para não haver um tumulto maior na delegacia, Romeu, seu assistente, um jovem rapaz de 20 e poucos anos, negro e fardado de polícia civil, o ajuda. Em seu primeiro depoimento, uma mulher diz: "Meu filho sumiu, ele foi brincar no quintal e desapareceu." O policial diz: "Minha senhora, tenha calma, isso tem uma explicação. Todos vocês fiquem calmos, vamos investigar tudo. Estou anotando todos os casos para fazermos uma avaliação." Em Brasília, na Praça dos Três Poderes, está um mendigo, gargalhando como louco com um sotaque nordestino, gritando. Eu disse que ele estava voltando. Um pedestre que passa pelo local pergunta: "Quem?" Ele responde: "Meu amante, meu amor e meu senhor." O pedestre retruca: "Além de doido, é boiola fresco, e viado, só poderia ser um louco como você para dizer essas asneiras." Ele responde: "Sou apaixonado por um homem, sou sim, com muito orgulho, eu e ele fizemos um pacto eterno, um pacto de libertação. Já estão acontecendo coisas, todos verão." O pedestre diz com um ar de riso: "Tá maluco de pedra mesmo." O mendigo, em meio às muitas gargalhadas, diz: sou maluco, sou maluco, sou maluco e sou feliz. Algo estranho está acontecendo ali, mas ninguém percebe. No dedo daquele homem sujo e fedorento, onde ninguém dá crédito algum, tem um anel. Um estranho anel de 7 pontas e com um olho no meio que parece muito com o olho humano, é azul, quase real. Logo do meio daquele mesmo anel começa a sair uma fumaça cor de ouro, todos veem e se espantam, pois o mendigo sumiu em meio àquela fumaça. O mesmo pedestre que zombara dele pergunta: "Mas para onde ele foi? Sumiu? Nossa, que cheiro gostoso, parece de flores." Outro diz: "Parece cheiro de lavanda." Isso mesmo. É um truque, mano, eu conheço isso aí. Lá na minha terra um cara fez um havia sumir, mas é maneiro, gostei, kkk. Já é noite e numa igreja evangélica do local um pastor prega aos seus seguidores, onde dizem seu sermão: "Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Portanto vocês não se desesperem com os boatos que estão acontecendo, porque o Senhor disse que seria assim. Vigiai e orai, porque vós não sabes a hora em que o Filho do Homem virá." Mas logo é interrompido por um de seus membros que o indaga dizendo: "Desculpe minha interrupção, mas vimos que os desaparecidos são pessoas comuns. Muitas delas não são membros de igreja, são até mesmo ateus." Outro se levanta e diz: "Isso é verdade, ontem mesmo eu fiquei sabendo que o meu vizinho, um tal de Paulo, foi ao banheiro e desapareceu, sumiu. Como o pastor nos explica isso? Ele não tem religião, acho que é ateu. Como podem ser arrebatados como os fiéis do Senhor Jesus? Exigimos uma explicação razoável para isso, senhor pastor. Acho que fomos enganados todos estes anos. A igreja pregou uma mentira e nós acreditamos." Outro diz: "Isso mesmo, queremos uma explicação. Eu tenho quase 40 anos de dedicação a esta igreja, pagando dízimos e ofertas, e agora o que você me diz? Tudo se transforma numa enorme algazarra. Pessoas se espancam querendo todos defender suas teses. Pancadaria em geral toma conta da igreja." Enquanto na delegacia Ricardo, um policial de 40 anos, corpo atlético e sarado, liga ao laboratório para Dr. Antônio, um senhor simpático de 50 anos que há muito presta seus serviços à Força Civil. Ricardo quer saber se ele já tem o laudo de conclusão dos materiais recolhidos na casa de Paulo. E pergunta ao doutor: "Os exames estão prontos? O que você encontrou naquelas amostras que lhe enviei ontem?" Dr. Antônio responde: "Não consegui encontrar absolutamente nada até agora." Ricardo insiste: "Atendi essa ocorrência ontem, cheguei praticamente na hora do desaparecimento da vítima, os policiais haviam acabado de recolher o material da análise. Entrei no suposto local do desaparecimento da vítima pessoalmente, não encontrei ninguém. Apenas um fortíssimo cheiro de lavanda e flores do campo circulava no ar daquele ambiente, como comentei contigo ontem." Dr. Antônio interrompe e diz: "Eu já fiz os exames de origens da substância, mas nada além de elementos normais, como aromas artificiais de detergente e outros, destes que se encontram nos supermercados." Ricardo diz: "A família desse homem está desesperada, vou encontrar uma solução, tem que haver uma explicação." Dr. Antônio presta-lhe apoio e diz:
No que depender de mim, conte comigo. Ricardo agradece e diz: sim, eu sei, doutor, vou levar os últimos objetos que recolhi das vítimas também desaparecidas para uma análise mais detalhada. Acabei de chegar de mais uma ocorrência num caso ainda mais complexo que de Paulo. Lá sumiram 3 pessoas da mesma família, uma loucura. Daqui a pouco passo aí para te entregar, só vou terminar meus últimos afazeres aqui na delegacia. Um abraço, amigo. Algo estranho está acontecendo, mas Ricardo, ocupado no telefone, não nota. Os objetos deixados em cima da mesa estão se movendo. Como isso é possível? Desses objetos começa a sair uma fumaça estranha. De repente, como mágica, tudo desaparece no ar. As pistas já não existem mais. Enquanto Gabriela aguarda tristemente por notícias de Paulo, senta-se na sala com as crianças no colo para assistirem o programa predileto da família. Desconsolada, se pergunta: o que será que aconteceu com o meu Paulo? Se houvesse pelo menos uma explicação razoável, não entendo, é inacreditável isso. Sua filhinha, com lágrimas nos olhos, pergunta: mamãe, você está com saudades do papai? Sinto um grande aperto em meu peito. Estou muito triste com tudo isso. Gabriel completa com um demorado sussurro: o bicho-papão pegou meu pai. Gabriela olha firmemente nos olhos de Gabriel e diz: claro que não, filho, a mamãe já te disse que o bicho-papão e o Papai Noel não existem. Ele insiste: mas o bicho-papão pegou o papai e ele sumiu. A conversa é interrompida pela TV que parou de funcionar. Gabriela fala ao seu filho: bate lá, Gabriel, para ver se a imagem volta ao normal. Essa TV tá com defeito de novo. Gabriel mais que depressa sai pulando e pega sua espada de plástico, bate na televisão, mas ela não funciona. De repente, sem eles perceberem, a televisão começa a funcionar, mas não volta ao programa que estavam assistindo, está num programa jornalístico. Eles só percebem quando ouvem o som do plantão que toca na TV. A apresentadora então começa a dizer: notícias urgentes, o presidente da República decretou estado de calamidade pública em quase todos os estados. De acordo com a Defesa Civil, já são quase 5% de toda a população do nosso país desaparecido há apenas 3 dias, sem deixarem nenhuma pista. Acompanhamos agora a situação de alguns casos que levam peritos a fazerem uma investigação mais detalhada. O caso de Dona Aparecida dos Santos, moradora da cidade de Patos de Minas. O repórter pergunta a Dona Maria: quando seu filho desapareceu? Ela começa a explicar, se lamentando muito. Ontem ele saiu de casa para o trabalho e não voltou. Todos na oficina viram quando ele entrou no banheiro e não saiu mais. Eles arrebentaram a porta e não encontraram ninguém, somente um cheiro bem agradável de lavanda e flores do campo. Meu filho era maravilhoso, me faz muita falta, eu quero ele volta. O repórter continua seu trabalho e diz: realmente está é a maneira em comum de todos os desaparecimentos em todos os lugares. As vítimas ou bem-aventurados, conforme alguns fanáticos religiosos andam dizendo, entraram num banheiro qualquer e desapareceram deixando apenas um rastro de perfume no ar. Na casa de Gabriela fica um clima de suspense no ar, ela está muito pensativa, suspira e diz: estranho, todos desaparecem do mesmo jeito. Filha, você notou alguma coisa estranha no seu pai nos últimos dias? Ludmila responde: não, mamãe. Gabriel grita: eu disse que o bicho-papão pegou meu pai, acredita agora em mim, mamãe? Sua irmã brava retruca-o: para com isso, menino, a mamãe já te falou que bicho-papão não existe. O menino continua firme em sua acusação: existem sim, eu vi o papai conversando com um deles. As duas ficam perplexas com aquilo, se olham firmemente e não conseguem acreditar no que o garoto disse. Ludmila, depois de alguns segundos, diz: o que você viu, Gabriel? Conte logo para nós. O suspense toma conta da casa e Gabriel começa a narrar bem devagar o ocorrido. Na Praça de Lisboa está um mendigo, de modo tão rápido ele está num lugar diferente. E lá ele começa seu discurso: pobres miseráveis sois vós, lastimo a vossa podridão, ah, se pelo menos soubessem da grande redenção do que está por vir do meu amado Senhor, gritariam de júbilo, gritariam de alegria, mas vós não quisestes assim, macularam o nome do meu Senhor, encheram de orgulho e de avareza, deram ouvidos à luxúria e aos prazeres e esqueceram do primeiro amor. Vossos templos estão cheios, mas seus corações estão vazios. Agora não adianta reclamar, vós pedistes a sua volta. Ai, vocês me perguntam quando foi que fizeste isto? Não sabem? Quando vocês poluíram os rios com vossas merdas, jogaram seus venenos nos lençóis freáticos,
Destruíram os animais e acabaram com as florestas. Agora vou rir de todos vocês porque chegou o seu juízo para julgá-los com a mesma medida. Muita gente agora está perto do mendigo para ouvi-lo, pois de um modo geral com os últimos acontecimentos, as pessoas estão mais preocupadas com o desconhecido. Começam a indagá-lo a fim de descobrir quem é ele. Mas de nada adianta, sua resposta é sempre a mesma. Que importa isso agora? Um ouvinte diz. É claro que importa, estamos cheios de charlatões por todos os lados, você não foge à regra. Fica aí falando da Bíblia e não vê que as coisas já não fazem sentido aos que pregaram durante esses anos todos. Ele responde. Se for charlatão, como que você me explica que eu sei que seu nome é Augusto Pereira dos Santos, filho de Ronaldo Augusto Pereira dos Santos e de Dona Roselena Maria dos Santos e que você trabalha em uma fábrica de laticínio como diretor-geral e que só conseguiu este cargo porque inventou muitas mentiras e até assassinou para conseguir esta posição. Quer que eu conte mais seus podres? Meleca, ponto? O ouvinte estarrecido responde. Nossa, quem sabia deste apelido era só meu irmão mais novo que morreu com 11 anos. Estou indo, você é maluco, cara. Ele volta ao seu discurso. Bem como eu estava dizendo, ele voltou. Um silêncio profundo toma conta daquela praça, não se ouve nem o barulho da respiração das pessoas. Toda a atenção é nas palavras do mendigo que agora parece dominar seu discurso sobre aquela multidão. Por cima deles começava a formar uma nuvem cor de ouro e todos ficavam cheios de júbilo e sentiam o cheiro de lavanda e flores do campo no ar. Enquanto o mendigo dá seu discurso em Londres, no Palácio do Governo Brasileiro, autoridades e ministros se reúnem para uma difícil discussão. O presidente então começa a falar. Esta reunião foi marcada em caráter extraordinário por se tratar de um assunto de segurança civil que envolve a todos. De acordo com as últimas pesquisas, já desapareceu em média 5% de toda a população do nosso país, isto é um estado de calamidade pública mundial. Recebi comunicados de vários presidentes de outros países e a situação é a mesma, um caso extraordinário, sem explicação. O ministro continua. As nossas investigações não têm tido nenhum sucesso até o momento. Acredito que todos aqui são pessoas de bem e responsáveis, pois estes acontecimentos sabem-se lá o que será, não pode ser Jesus ou Deus. Todos preocupados olham no telão os últimos acontecimentos no noticiário de vários países. O mesmo drama envolvendo desaparecimentos de pessoas comuns de todos os credos e de todas as partes do mundo. Lá na casa de Paulo, Gabriel terminou de contar o ocorrido à sua mãe e diz: Então mamãe, eu vi ele colocar uma luz nas mãos do papai. Gabriela, muito assustada, diz: Está me parecendo coisa de outro mundo. Ludmila completa: Pode ser mamãe, talvez OVNIs, estas coisas de outros planetas. Gabriela insiste em saber mais e pergunta ao filho o que mais ele viu, mas o garoto não tem mais nada a lhe dizer. Gabriela e Ludmila ficam surpresas com a declaração de Gabriel. Na cidade de Pirapora, por volta das 8 horas da manhã, duas senhoras conversam no portão de suas casas sobre os acontecimentos. Dona Judite, uma senhora muito simpática de 40 anos, bem gordinha e baixa, com os cabelos lisos feito um coque, usando um vestido longo de bolinhas brancas, diz para Dona Maria, uma velha de 60 anos, negra de blusa amarela e saia listrada: Maria, você já viu as últimas notícias no jornal hoje de manhã? Dona Maria responde: Nossa, menina, eu vi sim, e estou numa preocupação danada só. Dona Judite completa: Pois é, as autoridades estão sem saber de nada, parecendo baratas tontas iguais a nós mesmos. Dona Maria diz: Lembra-se daquela minha cunhada toda religiosa? Ela diz que é o fim do mundo e que Jesus está levando todo mundo e vai levar ela também. Dona Judite retruca: Eu acho que não, porque as pessoas que sumiram até agora foram pessoas que nem eram religiosas. Um vizinho meu que sumiu, ele era ateu, como pode isso? Dona Maria pergunta: E o que você acha de tudo isso? Dona Judite responde: Olha, da minha família até agora não sumiu ninguém, graças a Deus. Quer dizer, Deus não sei lá. As duas interrompem a conversa, dão um forte suspiro com ar de espanto e preocupação, olhando perdidas para a rua movimentada de suas casas. Na casa de Paulo, o suspense ainda continua. Gabriel está dormindo tranquilamente em seu quarto quando de repente o vento abre a janela e a luz da lua ilumina seu rosto. Um vulto passa diante da luz. Em poucos minutos a porta do quarto vai se abrindo bem devagar.
Sua mãe entra para fechar a janela, mas nada percebe. Ela embrulha-o no cobertor, beija o seu rosto e fica por alguns minutos contemplando seu filho e sai. Sua filha também está dormindo. Ludmila está deitada embrulhada com um lençol branco transparente. Ela dorme profundamente. A porta vai se abrindo lentamente. Um vulto entra no seu quarto e olha tudo em sua volta. Senta na cama e começa a acariciar-lhe o rosto. Parece ser uma mão masculina. Uma luz extensa ilumina todo o quarto e suaviza totalmente o ambiente. A calmaria é notável naquele quarto. Ela continua em um sono profundo e tranquilo. Sente aquele toque como se estivesse sonhando. Já num outro ponto da cidade, nos fundos de uma oficina mecânica, ainda é muito cedo. Um despertador em cima de uma mesinha velha toca, marcando quase 6 horas da manhã. Está também sob uma mesa, um livro de conhecimentos logosófico, um boné e uns óculos tipo bifocal. Um jovem leva a mão até o despertador e o desliga, virando-se para dormir novamente em sua velha e simples cama, quando o relógio insiste em despertar novamente. Esse jovem é Ismael, de apenas 14 anos, de cor parda, cabelos castanhos, magricela e suas roupas estão em farrapos. O jovem começa a se espreguiçar, senta na cama, coloca os óculos e pega o livro para ler alguns trechos e lê. Vamos examinar o conceito relativo ao vocábulo crença, por ser um dos que mais entorpeceram o curso evolutivo do homem. Com efeito, ao lhe ser inculcado que basta crer para deixar satisfeita qualquer pergunta. O caos moral e espiritual em que a humanidade se encontra é por si mesmo muito eloquente, e não é necessário argumento probatório. Uma voz chama Ismael, interrompe a leitura do livro e direciona um profundo olhar assustado na direção da velha porta enferrujada. Do lado de fora, seu padrasto, Miguel, um homem de 40 anos, musculoso, uma cicatriz no rosto e várias tatuagens nos braços, tem uma aparência de arrogante e mau. Ele se aproxima da porta e grita insistentemente por Ismael. Ei, moleque, acorda, vagabundo, tá na hora de fazer o seu serviço, seu preguiçoso. Ismael, com voz trêmula demonstrando medo, responde depressa. Já vou, estou indo, calma. Em seus pensamentos diz. Troglodita, sem escrúpulo, se eu não fosse da paz eu mesmo acertaria este terrorista de uma figa. Ismael coloca o livro de volta na mesinha e calça um velho tênis. Dá um ligeiro olhar no seu rosto magro e cheio de traços de sofrimento, em um pedaço de espelho pendurado na parede, e vai abrindo a porta quando é interrompido pelo seu padrasto, que o pega pela orelha e grita. Moleque safado preguiçoso, eu te falei para levantar 5 horas, tem 3 carros para você lixar, vagabundo. Miguel, além de puxar as orelhas de Ismael, dá um pontapé em seu traseiro, e vai chutando até sair na oficina. Desvalido e fraco, Ismael cai no chão, sendo levantado pelas orelhas aos gritos de seu padrasto, dizendo: depois que a piranha da sua mãe morreu, acha que vou tratar de vagabundo, filhinho da puta, hein? Mas de repente algo estranho acontece, uma pequena quantidade de fumaça cor de ouro começa a envolver o corpo de Ismael caído no chão. Miguel fica um pouco assustado, mas continua a chutar seu enteado e lhe pergunta: que feitiçaria é essa aí, moleque? Acha que tenho medo disso? Toma mais essa para você aprender, e dá uma bicuda no rosto do garoto. A nuvem de fumaça cobre totalmente o corpo de Ismael, e sai dali um raio de fogo que carboniza Miguel. Em um segundo ele vai caindo e se deteriorando todo. A energia agora faz um pequeno tornado por cima dos restos de cinzas do corpo do malfeitor, e um CD de mídia normal sai do pequeno tornado. Ismael, totalmente assustado, sai correndo para a rua sem entender nada do que está acontecendo ali. Lá na delegacia continua todo o trabalho de investigações. Ricardo, policial, verifica em sua mesa inúmeros papéis em busca de respostas para tudo aquilo, quando é interrompido por Gabriela, que diz: bom dia, Ricardo. Ricardo levanta sua cabeça e saúda Gabriela. Bom dia, Gabriela, alguma novidade para nós? Ela responde: tenho sim, eu ia te ligar, mas achei bem melhor vir falar pessoalmente. Ricardo convida-a para se sentar e pede que conte tudo o que sabe. Ela então começa a falar. Ontem eu descobri que meu filho mais novo, o Gabriel. Na casa de Paulo, o incerto continua acontecendo. Gabriel estava dormindo, quando acorda com um pequeno barulho que vem da cozinha, meio sonolento levanta e sai até o corredor. Ele vê uma luz muito extensa que vem da sala, fica um pouco assustado, mas aproxima para ver melhor. Seu pai Paulo está com uma bola de luz cor de ouro nas mãos. Gabriel fica com medo, olha mais uma vez para a luz e volta para sua cama.
Enquanto Gabriela na delegacia termina de contar o fato ao policial Ricardo, foi assim que ele me contou. Meu filho, embora tenha somente 7 anos, é um garoto muito esperto, eu acredito nele. Ricardo a interrompe e pergunta: isso que você está me contando aconteceu antes do desaparecimento do Paulo? Ela diz: sim, uma semana antes, eu acho. Ricardo fala: bom, acho que pelo menos agora temos uma probabilidade, embora remota, porque na atual conjuntura acreditar em extraterrestre parece melhor opção. Gabriela diz ao policial: eu tenho que ir embora, tem um vizinho que sua esposa também sumiu. Ele me disse que tem um certo mendigo, desses loucos sem rumo, pregando que sabe de tudo desses acontecimentos. Meu vizinho me convidou para ir ver este tal mendigo e fazer algumas perguntas a ele. O que você acha, Ricardo? Ele responde: bom, sou suspeito para falar nestes assuntos, nessas alturas tudo é possível. Temos que ter cuidado porque tem muito charlatão por aí, prometendo mundos e fundos, para desvendar o que até o presente momento ninguém sabe nada. Gabriela ri e fala: eu sei, tem cada uma. É tanta gente querendo tirar proveito da desgraça dos outros. Bom, Ricardo, eu tenho que ir. Os meus filhos estão com o meu tio que os levou para a fazenda e não quero dar trabalho para ele, até mais. Ismael está muito assustado, encolhido num canto imundo de um muro da rua quando chega um policial e pergunta a ele o que aconteceu. Ele nada responde e o policial insiste: qual seu nome, garoto? Ismael olha com espanto e com os olhos cheios de lágrimas para o policial e diz: Ismael, senhor. O policial pergunta novamente: posso saber o que aconteceu? Quem são seus pais? Um profundo silêncio toma conta do lugar. O policial então percebe o trauma daquele garoto e chama uma ambulância para prestar-lhe socorro. Lá na praça da cidade está o mendigo fazendo suas profecias. Até quando, estúpidos, amareis a estupidez? E até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores? Odiarão os insensatos o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes desprezastes todo o meu conselho, e não fizestes caso da minha repreensão. Também eu rirei no dia da vossa calamidade, zombarei, quando sobrevier o vosso terror, quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei, diligentemente me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos nécios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará tranquilo, sem receio do mal. Muitas gargalhadas se ouvem das pessoas que param para ouvi-lo, mas, do seu anel começa a sair a conhecida fumaça e ele desaparece, deixando as multidões perplexas e hesitantes numa eterna flutuação. Ismael foi socorrido e na oficina de seu padrasto tem vários policiais tentando encontrar pistas e respostas sobre a carbonização do corpo, quando de repente um deles encontra o CD que havia aparecido no momento da carbonização. Eles se olham e dizem espantados: muito estranho? CD de quê? O CD é recolhido com uma pinça e colocado dentro de um saco plástico. Lá no hospital, Ismael está na enfermaria tomando soro juntamente com muitos outros doentes. Entra uma médica, uma psicóloga e o policial que haviam encontrado. A médica deve ter em torno de 30 anos, loira e muito bonita. A psicóloga, uma senhora com 50 anos, morena, de óculos de lentes grossas e com uma pasta preta nas mãos. A médica testa os pulsos de Ismael, enquanto a psicóloga faz algumas anotações e algumas perguntas. Ismael, o que aconteceu? Estamos aqui para te ajudar. Conte-nos como tudo aconteceu. Meio desconfiado, Ismael diz: eu estava levantando para fazer minhas obrigações que meu padrasto obrigava a fazer todos os dias, quando fui espancado por ele. Ele te batia muito? Muito, senhora. Depois que minha mamãe faleceu, ele ficou cada vez mais violento comigo. Como eu havia dito, ele me chutou. E foi exatamente o que aconteceu, senhora. Todos se olham sem entender e sem acreditar na história de Ismael. Um rapaz de 22 anos, moreno, com várias faixas de ferimentos e as 2 pernas engessadas que estava na cama ao lado confirma toda a história. Eu acredito nele porque ele é muito inteligente para ser uma pessoa normal.
Pode crer, este menino é de outro planeta. A médica diz a ele: muito bem, querido, vamos tirar esses curativos e ver como está o ferimento. Para sua surpresa, ao ver o ferimento de Ismael, que foi ocasionado pelo padrasto, não havia nenhuma cicatriz. Todos olham e murmuram sem saber do que se trata, saem do quarto com um ar de espanto no rosto sem se despedirem. Gabriela sai da delegacia e resolve ir para a casa de sua mãe, pois se sente só, quando conversam entre elas sobre tudo o que vem acontecendo nos últimos dias. Cansada do dia tumultuado, Gabriela resolve ir pro quarto tentar dormir um pouco, o sono não chega, ela então resolve ler um pouco. Acende o abajur, pega uma revista na cabeceira da cama e começa a leitura da revista que fala sobre OVNIs. Os olhos de um OVNI podem ser superiores aos da visão humana em até 100%. Seus poderes paranormais são superiores em todos os sentidos. Gabriela para um pouco a leitura, joga o seu cabelo que estava em seus olhos para trás, quando um vulto passa diante de seus olhos. Ela fica apreensiva, muito assustada, deixa a revista em cima da cama e levanta rapidamente, acende toda a luz do quarto. Bem devagarzinho vai até o banheiro e abre a cortina do box, mas não tinha nada, olha em todos os cantos e nada vê, volta para a cama e senta. Seu olhar ainda é de desespero, levanta com muito medo e vai até o quarto onde sua mãe está deitada. Quando ela entra no quarto, se assusta com sua mãe, com o rosto todo coberto de creme, venda nos olhos e uma touca esquisita na cabeça. Afinal, sua mãe é uma senhora de 60 anos e muito vaidosa, mas não percebe nada de estranho ali. Sua mãe dormia tranquilamente, não fosse a barulheira que ela fez quando entrou no quarto, trombou no sofá, derrubou a mesinha de cabeceira, os óculos e outros objetos que ali estavam. Sua mãe dá um pulo da cama e pergunta assustada: o que está acontecendo, filha, que barulheira é essa? Gabriela diz à sua mãe que está com medo, pois viu uma sombra entrando em seu quarto. A mãe dela ri e diz que ela tá ficando doida. Ela confirma com bastante clareza: eu vi sim, mãe, vamos lá dar uma olhada para você ver também. Sua mãe resmunga, mas resolve se levantar e ir até o quarto com ela. Andando pelo corredor da casa, Gabriela tem a sensação que está sendo observada, mas não comenta com sua mãe. Chegam ao quarto e entram rápido para ver o que tem lá. Sua mãe procura por tudo, mas nada vê. Ela diz para Gabriela: acho que você sonhou, filha, foi um pesadelo, não tem nada aqui. Gabriela, um tanto confusa, diz à sua mãe: mãe, eu estava acordada lendo a revista de OVNI, eu vi, tenho certeza. Sua mãe olha firme em seus olhos, acaricia-lhe o rosto e diz: filha, você anda muito tensa, muito preocupada, vem dormir comigo, minha cama é grande. Gabriela suspira profundamente e diz: agora fiquei preocupada com os meninos. Não devia ter deixado o tio Antônio levá-los para a fazenda, eu disse ao policial que iria pegá-los hoje quando sai da delegacia. Sua mãe fala a ela que deixe de ser boba, pois as crianças estavam precisando de um descanso fora de casa e ela também, e que o tio Antônio vai cuidar bem deles. Tenho muito carinho por este meu irmão, foi ele que cuidou de todos nós quando o papai morreu. Gabriela concorda e diz à sua mãe: tem razão, preocupação tola essa minha, vamos tentar dormir então, preciso descansar. As duas vão para o quarto e dormem tranquilas como se nada tivesse acontecido aquela noite. Lá na fazenda do tio Antônio, já é madrugada e, como de costume, ouvem-se muitos ruídos, sapos, grilos, corujas, enfim, nada ali parece ser anormal até que, na estradinha de terra de chão batido à frente da casa, que só não está escura porque a lua cheia está esplendorosa no céu, uma cobra cascavel atravessa bem devagarzinho a estrada. Ao perceber um vulto, se prepara para dar o bote, mas uma mão acaricia sua cabeça e ela vai embora. Um galo canta no poleiro, e aquele vulto que a cobra viu, resolve adentrar a porta do casarão, passa pelos cômodos bem devagar observando todos os detalhes da casa, continua caminhando até chegar ao quarto onde as crianças dormem, aproxima-se da cabeceira da cama de Ludmila e acaricia-lhe os cabelos. Ela, meio sonolenta, abre a boca e balbucia algumas palavras, mas a mão toca direto em suas frontes e ela continua a dormir num sono tranquilo e profundo. O dia amanhece, e lá na delegacia o trabalho é árduo, os policiais estão investigando do que se trata aquele CD e começam a assistir o vídeo, todos concentrados no conteúdo. As imagens eram do padrasto de Ismael, Miguel. Eram dos últimos acontecimentos da vida dele, detalhada em data, minutos e segundos. Todos os crimes praticados por Miguel estavam ali registrados.
como se estivesse juntamente dele quando cometia suas atrocidades, um excelente cinegrafista profissional filmando tudo. Naquelas imagens continha tudo: os roubos, o tráfico, os assassinatos, as barbaridades cometidas com Ismael por ele, enfim, um filme de horrores. Os policiais ficam perplexos sem saber o que dizer diante das cenas do CD, uma prova completa de todos os crimes de Miguel. Ricardo está na frente dos seus colegas, desliga o aparelho de TV e começa a explicar sua tese. Como vocês viram, eu fiquei muito chocado também, nunca em minha vida tinha visto algo parecido. Isto que vocês acabaram de assistir são as últimas cenas da vida deste homem. Este CD foi encontrado e examinado detalhadamente. Foi constatado ser o mesmo material de CDs comuns que encontramos nas lojas no mercado. Agora nesse CD está toda a vida do Miguel nos mínimos detalhes, desde seus primeiros crimes até o último da sua morte. Autoridades do Legislativo, do Judiciário, polícias corruptas, de acordo com as últimas investigações, também estão sendo queimados, carbonizados ou sei lá o que, e suas vidas criminosas estão indo para os CDs. Mas quem filmou a vida toda destas autoridades? Do Miguel? Estamos nos últimos dias? Por onde vamos começar a investigar? Acho que está na hora de refletirmos muito sobre isso tudo, sobre nós mesmos. Faz hoje 7 dias que as pessoas sumiram. De acordo com as últimas notícias, foram 5% da população do planeta. Os governantes não sabem, ninguém sabe o que foi feito dos desaparecidos. Muitos dos charlatões religiosos estão caladinhos porque os desaparecidos não tinham religião. Profissional filmando tudo. Naquelas imagens continha tudo: os roubos, o tráfico, os assassinatos, as barbaridades cometidas com Ismael por ele, enfim, um filme de horrores. Os policiais ficam perplexos sem saber o que dizer diante das cenas do CD, uma prova completa de todos os crimes de Miguel. Ricardo está na frente dos seus colegas, desliga o aparelho de TV e começa a explicar sua tese. Como vocês viram, eu fiquei muito chocado também, nunca em minha vida tinha visto algo parecido. Isto que vocês acabaram de assistir são as últimas cenas da vida deste homem. Este CD foi encontrado e examinado detalhadamente. Foi constatado ser o mesmo material de CDs comuns que encontramos nas lojas no mercado. Agora nesse CD está toda a vida do Miguel nos mínimos detalhes, desde seus primeiros crimes até o último da sua morte. Autoridades do Legislativo, do Judiciário, polícias corruptas, de acordo com as últimas investigações, também estão sendo queimados, carbonizados ou sei lá o que, e suas vidas criminosas estão indo para os CDs. Mas quem filmou a vida toda destas autoridades? Do Miguel? Estamos nos últimos dias? Por onde vamos começar a investigar? Acho que está na hora de refletirmos muito sobre isso tudo, sobre nós mesmos. Faz hoje 7 dias que as pessoas sumiram. De acordo com as últimas notícias, foram 5% da população do planeta. Os governantes não sabem, ninguém sabe o que foi feito dos desaparecidos. Muitos dos charlatões religiosos estão caladinhos porque os desaparecidos não tinham religião. Outros eram membros de igrejas ou instituições filantrópicas, mas nada em comum entre eles, não tem como ter uma base por eles nas investigações. Alguém de vocês tem alguma ideia por onde começaremos a desvendar esse mistério? Um silêncio profundo e uma preocupação estão nos rostos dos policiais. Ninguém fala ou dá algum palpite. Todos abaixam suas cabeças perplexos com os fatos. Ricardo continua. Tudo bem, eu já esperava esta reação. Vamos continuar nossa vida normal. Acho que depois desse CD, vimos nossas impossibilidades diante desta energia, ou Deus sei lá. Num certo modo podemos até nos orgulhar, pois fomos os primeiros a ter algo que identifique o que aconteceu. E esta força está fora de nossas possibilidades. Um bom dia para os senhores e que Deus nos abençoe, ou sei lá o que. O mendigo continua pelas ruas da cidade com seu discurso que para muitos é coisa de maluco. Mas com tudo acontecendo, cada vez mais pessoas param para ouvi-lo, uma multidão o cerca e ele diz. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Vocês pensam que o sumiço deixe-se para que aguardem meu Senhor? Ele virá. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Sou maluco consciente, cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos.
E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Umas nuvens de fumaça cor de ouro, e um forte cheiro de lavanda com flores do campo cobrem todos os que estavam assistindo o mendigo falar. Não muito longe dali, numa agência bancária, um senhor de 70 anos, magro, rosto bastante cansado com mal de Parkinson, está recebendo certa quantia de dinheiro, e está sendo observado por um homem que está também na fila. O homem, tipo atlético, branco, com boné, camiseta listrada e calça jeans. Quando o velho homem sai da agência, é seguido pelo elemento. O senhor anda pelas ruas da cidade e se mistura às outras pessoas, mas continua sendo observado pelo homem até que ele se distancia e entra numa rua com pouco movimento. É abordado pelo mesmo que diz: "Você tem fogo?" O senhor lhe responde com total delicadeza: "Eu não fumo, meu jovem." O elemento então diz: "Porque você é um velho nojento que já devia ter morrido." O bandido vai à direção do pobre velho e dá um golpe em sua cabeça. O velho cai lentamente com a pancada. Rapidamente o bandido esvazia o bolso do velho e se prepara para correr. Uma fumaça cor de ouro começa a sair do corpo do velho e uma luz da mesma cor, juntamente com um raio, atinge em cheio o bandido, que é totalmente carbonizado. Um tornado de energia é formado por cima dele e o CD aparece em cima das cinzas. É chegada a noite e na prefeitura da cidade está o senhor prefeito, um homem de 40 anos, trajando uma bela camisa de seda vinho acompanhada com uma gravata de marca e uma calça social de linho. Ele recebe de seu companheiro um envelope amarelo, com uma alta quantidade em dinheiro. Seu companheiro, um suposto empresário da cidade que está vestido de modo bem simples a não levantar suspeitas. Apenas uma bermuda jeans e uma camiseta do seu time de futebol. Os dois contam a quantia de dinheiro e riem maliciosamente. A janela do gabinete abre-se lentamente, uma pequena luz entra pela fresta, a luz os envolve e uma fumaça cor de ouro os transforma em cinzas. 2 CDs de mídia são deixados, provando todos os crimes cometidos por eles. Tudo é extremamente estranho. As pessoas de má índole que não eram punidas pelas autoridades competentes estão sendo extintas pelos seus crimes. Mas quem está fazendo isso? Numa favela, um homem pardo, gordo, trajando uma bermuda azul, está totalmente embriagado e começa a espancar sua pobre esposa, que grita desesperadamente por socorro. Ela é uma mulher bonita com cabelos longos e pretos, com o rosto marcado pelo sofrimento, usa um vestido já bem velho e um chinelinho simples lhe calça os pés. Já não aguentando mais os socos e pontapés do jumento, cai toda ensanguentada no chão. Seu nariz sangra muito, e dali sai a tal fumaça cor de ouro e uma luz envolve o seu oponente e o mesmo como todos os outros transformados em pó, deixando o CD de mídia em cima das suas cinzas. A mulher espanta-se com tudo que viu, mas não tem forças para se levantar dali. A noite termina. De manhãzinha, o Fórum da cidade de São Paulo está sentado em seu luxuoso gabinete decorado com uma cortina de fina tapeçaria na janela, e um tapete artesão da Índia combinando com um quadro de armas indígenas na parede. O senhor juiz, conhecido como digno homem pelo povo, sua postura mostra um juiz da velha guarda de caráter e postura de fidalgo. Em seu gabinete entra o promotor de justiça, um jovem com aparência de 30 anos, vestido elegantemente à altura do seu cargo, e cumprimenta o juiz. "Bom dia, excelência." "Bom dia", responde o mesmo. O promotor senta-se na cadeira, que fica em posição inferior à cadeira do juiz, e lhe diz: "O objetivo da minha visita o senhor já está sabendo. É o processo da máfia do combustível. Os advogados de defesa me procuraram. É uma quantia tentadora, se fizermos vista grossa ao processo." O juiz olha com um olhar de fúria ao promotor e diz: "Parece que Vossa Excelência não entendeu minha postura. Não sou juiz por profissão, mas por vocação. Vou fazer vista grossa ao seu comportamento à memória do seu falecido pai. Ao contrário, o senhor seria imediatamente denunciado por mim." Uma luz fulminante sai do olhar do juiz e uma fumaça cor de ouro encobre o promotor, o transformando em cinzas. O CD de mídia é deixado em cima das cinzas dele. Meio paralisando, sem saber o que fazer, o juiz chama pelo interfone o segurança. Na rua da mesma cidade, uma viatura policial está fazendo ronda normal com 2 policiais, um negro meio careca e um branco de cabelos grisalhos. Eles estão fazendo a ronda como de costume. Quando passam por uma rua escura e suspeita, percebem de longe o movimento de um assalto. 3 bandidos estão roubando uma jovem e um rapaz. O policial negro manobra o veículo para ir ao socorro das vítimas, sendo barrado pelo seu companheiro policial.
Uma luz envolve o policial que o barrou e os 3 bandidos que estavam assaltando o casal. Uma fumaça cor de ouro os extermina, deixando os CDs de mídia em cima de suas cinzas. Na praia do Rio de Janeiro está uma senhora passeando tranquilamente quando é abordada por um jovem de 20 anos, que lhe dá um soco na barriga, rouba sua bolsa e sai correndo. Logo daquela mulher sai a fumaça cor de ouro que envolve aquele elemento, detonando-o e transformando em cinzas, deixando também o CD junto dele. Já na favela da cidade, um traficante muito temido por todos os moradores do local está fazendo seu discurso de imposição e ordens severas aos pobres. Quando é exterminado sem explicação, pela mesma luz sobrando dele apenas o CD contendo seus atos abomináveis. Nos noticiários da TV as reportagens se repetem, não se fala em outra coisa no mundo. Bandidos de todos os lugares e periculosidades que estavam cumprindo suas penas nas penitenciárias, foram carbonizados e os CDs contendo todos os seus crimes, até aqueles que a justiça desconhecia, estão gravados ali. É tudo muito pavoroso, ninguém entende o que está acontecendo no mundo, todos fazem a mesma pergunta: o que ou quem está fazendo isso? A corrupção e a banalidade estão sendo extintas da face da terra, até mesmo autoridades de alto escalão estão sendo exterminadas do mesmo modo que os criminosos comuns. Todos os seus feitos errôneos estão sendo deixados à mostra por esse misterioso ser que grava os CDs. O mendigo, depois de alguns dias sem dar notícia, volta ao seu discurso maluco. Agora uma multidão para ouvi-lo. Nunca falei meu nome nem de onde eu venho, mas está chegando a hora, a grande hora, e todos vocês verão. Neste dia não será necessário nomes, pois o verdadeiro Deus, sim, eu disse o verdadeiro Deus, porque até agora vós só tem lidado com mentiras e mais mentiras. O verdadeiro Deus escreverá nas suas testas seus verdadeiros nomes. Aproveitem, senhoras e senhores, o resto de tempo que vós tiverdes, porque quem pode vos julgar é somente o verdadeiro Deus. Estou indo, não volto mais, meu senhor agora é a autoridade deste lugar. Ele dá muitas gargalhadas e diz: fui. A fumaça cor de ouro e o cheiro de lavanda fazem todos os presentes ficarem com uma sensação de felicidade, como se os céus descessem até eles. E no meio da fumaça mais uma vez o mendigo some. Nos Estados Unidos da América, mais precisamente na Casa Branca, os grandes líderes e autoridades de segurança nacionais estão reunidos para tomar uma decisão do que fazer, pois ninguém sabe nada. Depois de todas as pesquisas e investigações em todas as áreas, chegaram a uma só conclusão: não sabem de nada mesmo. Porque os CDs que mostram a vida dos bandidos, das autoridades corruptas que foram carbonizados, são de uma precisão de detalhes tão perfeitos, como se tivessem sido feitos por inúmeras câmeras de vários ângulos. Mas quem os filmou? Nos CDs estão gravadas as vidas dos bandidos e das autoridades completas, desde suas infâncias, aos perversos crimes cometidos por eles. De repente eles se deparam com uma luz intensa cor de ouro que cobre os rostos das autoridades, e o inacreditável é que isso não está acontecendo só na Casa Branca, mas no mundo todo no mesmo momento, e agora é uma luz muito mais forte, a luz como a do sol. As autoridades governamentais, legislativas, todos de um modo geral estão sendo substituídos por essa luz. Tudo acontece de forma rápida e inexplicável que nem a população em si percebe essa mudança. Já é outro dia e numa rua normal da cidade de São Paulo, um homem de corpo atlético e muito bem vestido de terno branco de linho fino, está usando um anel do mesmo que o mendigo usava. Ele segura uma maleta tipo executiva e segue na movimentada rua rumo ao terminal rodoviário. O homem entra no terminal rodoviário e vai até o toalete reservado, mas não tranca a porta, somente encosta e coloca sua pasta em cima do vaso para facilitar em abri-la. Ele traz dentro da pasta somente um lápis preto que é retirado e logo em seguida ele escreve com o mesmo no espaço, fazendo o formato de uma porta imaginária do lado oposto do toalete. Ele aperta um botão no suposto lápis e uma energia de cor de ouro vai formando uma passagem pela porta imaginaria. Ele agora controla através do botão acoplado ao lápis o local que ele quer passar, controla também a entrada em um determinado banheiro. Sem precisar abrir a porta, ele passa para o outro banheiro e sai no terminal rodoviário de Tóquio, no Japão. Em certa casa, a TV está sintonizada no Jornal Nacional e o apresentador dá as últimas notícias sobre os fatos dizendo: os líderes mundiais estiveram reunidos hoje para tomar uma decisão quanto ao destino da humanidade. Todos estão muito apreensivos diante destes fenômenos sem explicação que estão acontecendo em todo o planeta.
De acordo com alguns especialistas, se trata de extraterrestres, mas até o presente momento nada é comprovado. A certa casa seria normal se não fosse seu dono o mesmo homem que entrou no banheiro do terminal e fez aquelas loucuras. Gabriela, depois de ter descansado na casa de sua mãe, resolve ir para a fazenda de o tio Antônio passar alguns dias por lá. Toma um banho e vai para seu quarto terminar de se arrumar. Está frente ao espelho penteando seus cabelos, leva um tremendo susto. Vê ao fundo dele Paulo sentado em sua cama. Ela se volta para a cama rapidamente e lhe pergunta rapidamente: como você entrou? Você está maluco? Onde você se meteu, homem? Todos estavam te procurando. O que aconteceu? Como? Como? Paulo fica calado diante das indagações de sua esposa, apenas a abraça e beija com muito carinho como alguém que viesse de longe. Ela continua seu interrogatório. Eu te procurei por toda parte, como você sumiu entrando no banheiro? O que realmente aconteceu, querido? Paulo passa lentamente as mãos em seus cabelos e diz: calma, querida, eu tenho muito que te explicar, mas até o momento quero apenas ficar com você, posso? Ela retruca ansiosa. Você me deve explicações e eu as exijo agora. Ele contorna dizendo: vamos sentar um pouco, pois o que vou lhe contar você poderá não acreditar. Tudo aconteceu antes da minha partida no nosso banheiro aquele dia. Paulo conta tudo à sua esposa e os dois continuam a vida muito felizes. Um ano se passou diante de todo aquele tumulto. O mundo parece ser outro, as pessoas vivem harmônicas entre si. Não andam mais com tanta pressa por medo de serem assaltadas ou coisas do tipo, se cumprimentam como todos se conhecessem, admiram a beleza das paisagens, vivem em paz consigo mesmas. Nas capitais de vários países a calmaria dos seus governantes são notáveis, não há corrupção, não há guerra de poderosos, não há fome, não há desigualdade. Em uma determinada rua da cidade de Brasília, um homem elegante de mais ou menos 50 anos, bem trajado, usando terno, se aproxima de outro também elegante e um pouco mais jovem que está escorado na porta de seu luxuoso carro estacionado à beira da rua e diz: bom dia, Carlos, tudo bem? Carlos responde: bom dia, agora tá tudo bem. A vida depois destes acontecimentos se tornou uma maravilha. Olha para você ver quantos carros aqui estacionados. Quase todos eles com portas destravadas e vidros abertos. Fosse há um ano isso não seria possível. André completa: quem diria ver uma maravilha dessas? Tem hora que nem acredito. E assim continuam a conversa. Carlos diz: o verdadeiro paraíso sem ladrões, sem bandidos e sem sequestros. Interessante que ninguém sabe de nada até agora, nada foi explicado. Quanto mais tentamos entender ou explicar, mais confusos ficamos. As religiões, coitadas, dizem que ninguém vai mais aos templos, os padres e pastores estão pregando sozinhos. Os que sobraram depois da matança não voltaram mais nas igrejas, estão empenhados em trabalhos filantrópicos de ajuda comunitária. É uma maravilha viver sem bandidos. As pessoas agora, para dizer uma coisa, estão se certificando se está com base fundamentada. Quero dizer que acabou até a mentira. Agora, se você diz uma mentira, é comprovado na hora. Todos os desaparecidos voltaram para casa do mesmo jeito que haviam sumido, só que guardam um segredo absoluto do que aconteceu com eles. André fala: quando começou a matança nos presídios, eu, para dizer a verdade, fiquei um pouco com medo, mas agora estou tranquilo. Eu, para lhe dizer a verdade, achei ótimo, e acho que todo cidadão de bem também acha. Depois dessa acabou os charlatões e bandidos, e no fundo sabíamos que muitas coisas estavam erradas. É muito misterioso este acontecimento. Dizem que os que haviam desaparecido naqueles dias e voltaram se tornaram uma espécie de espião secreto. Não dizem nada do que aconteceu realmente com eles. Ainda em Brasília, numa avenida bastante movimentada, um motorista resolve ligar o som do seu carro enquanto passeia tranquilamente pela cidade, onde o locutor diz: bem-vindo ao paraíso, agora são 8 horas da manhã. E como sempre nada acontece de anormal em nossa capital, então vamos com mais músicas. Toca-se uma música suave, misturas de sons ambientes e músicas clássicas. O motorista dirige bem devagar, prestando atenção em todos os movimentos, pedestres, lojas, enfim. Já próximo ao Palácio da Liberdade, em Brasília, um luxuoso carro, supostamente uma limusine preta com placa branca, circula pela rua. Certamente trata-se de uma autoridade. O mesmo para no estacionamento do local e desce alguém misteriosamente sem se mostrar.
Ninguém vê quem realmente desceu dali, só se vê a pessoa pelas costas e uma pasta preta em sua mão direita. As portas se abrem para a autoridade. Guardas fazem reverência a quem está entrando. No gabinete do presidente está acontecendo uma reunião no Salão Nobre, onde encontram-se muitas autoridades presentes, mas uma cadeira ainda está vazia à espera de alguém. A ilustre autoridade chega, sua presença nem é notada pelo barulho das conversas e dos papéis que movimentam em cima de suas mesas. A reunião começa logo em seguida e a autoridade diz: "Hoje é o dia, não podemos esperar mais, vamos tomar as medidas da segunda parte do plano. Vamos começar pela saúde?" Um membro da mesa responde: "Sim, vamos começar pela saúde, mas primeiro cuidaremos das pessoas com necessidades especiais, começaremos pelos deficientes visuais, auditivos e físicos." De uma forma inexplicável, a reunião não está acontecendo apenas no Brasil, mas em todos os países do mundo, e o tema discutido é o mesmo. É como se as palavras do presidente da Coreia do Sul fossem a mesma do presidente da África, em todas as línguas e dialetos. Já na casa de Paulo, estão todos reunidos quando ele volta a falar sobre o assunto do seu desaparecimento. Lembra, querida, do que havia lhe falado, o que realmente aconteceu com todos que desapareceram em 2012? Foi tudo para o bem da humanidade. Eu faço parte de 144 mil que foram escolhidos de todo o planeta. Estamos em uma linda missão. Como te falei, não posso te contar nada. Hoje eu e outros vamos entrar no banheiro outra vez e vamos viajar por uns dias, mas voltaremos, tudo ficará bem. Não precisa se preocupar com nada, você sabe que tem 2 anos que estou desempregado, mas em minha conta no banco, todo mês cai o nosso merecido salário para o nosso sustento. Gabriela suspira e diz: "Sim, querido, não me preocupo mais, nem as crianças. Eu e ela sabemos da importância do seu trabalho para a ordem. Você vai esta noite?" Ele diz: "Sim, daqui a pouco, vou dar um beijo nas crianças e estou saindo. A propósito, se os vizinhos ou qualquer curioso começar a fazerem perguntas, faz do mesmo jeito que fizemos em 2012. Gabriela, com um grande sorriso no rosto, fala: "Sim, meu amado. Tenho orgulho de você." Em uma lanchonete, Gustavo e Ricardo tomam um café enquanto conversa. Gustavo diz: "Tem 2 anos que sumiram o pessoal. Disseram que foram 5% da população do mundo e voltaram todos. Mas não entendo, a mídia fica calada, ninguém fala nada. Os políticos que ficaram quando alguém toca no assunto mudam de conversa na mesma hora. Isso quando a pergunta é feita pessoalmente por algum conhecido. Não sai mais as imagens deles na TV, nem nos jornais. Os jornalistas estão todos em um silêncio só. O que será que aconteceu?" Ricardo responde: "Não sei, perto de casa tem um rapaz, disseram que foi um desses que sumiram em 2012, mas quando eu pergunto alguma coisa, ele também muda de assunto. Por mais que tento tirar alguma coisa, ele diz que não se lembra de nada. Uma coisa é certa, ninguém está querendo ser mal, depois que todos os bandidos, traficantes, usuários de drogas, políticos e autoridades de todo escalões corruptos foram exterminados, as pessoas pensam antes de cometer qualquer delito. Os juízes e promotores que ficaram mandaram soltar todos os presos dos presídios, disseram que todos eles eram inocentes, as cadeias está totalmente vazia, está criando até teias de aranha nos presídios. Viu como as estradas estão em um período curto, reformaram toda a rede rodoviária, sem falar da saúde, está 100%. Perto de casa tinha uma família pobre, mas foi uma assistente social e levou todos, disseram que levaram para uma casa do governo, dessas que estão construindo. Dizem que vem mais coisa boa por aí, vamos esperar." Em Londres, numa movimentada avenida, caminha um homem cego, muito jovem, aparentando ter seus 20 anos. Ele está com seu cão-guia. Na mesma calçada está outro homem, usando um terno branco e pasta preta. Trata-se de Paulo. Paulo para e diz: "Como vai, Guindes?" Ele responde assustado: "De onde nos conhecemos?" Paulo diz que não importa e que ele só está ali para ajudá-lo. Ele pergunta: "Ajudar em quê?" Paulo fala: "Estou aqui para que você volte a enxergar." Guindes ri e diz que ele tá de brincadeira com ele, pois é cego de nascença, não tem como. "Não tenho os olhos, me disseram ser resultado da bomba de Hiroshima. Eu sei, meu amigo, mas agora o seu sofrimento acabou. Mas não tenho fé, não acredito em Deus e nem em Jesus, sou totalmente ateu." Paulo continua: "Não exigimos fé nem penitência. Todos os cegos verão a luz a partir de agora, apenas segura minha mão." Guindes segura na mão de Paulo e uma luz cor de ouro envolve os dois,
Os pedestres nem percebem o que está acontecendo. A luz forma uma barreira invisível quando termina. O cego está completamente sozinho na calçada, meio tonto e sua visão está muito embaçada que começa a clarear aos poucos. Guindes olha para o lado e diz: Estranho, cadê você? O que você fez? Por Deus, estou enxergando tudo. Obrigado, obrigado, obrigado. O ex-cego sai correndo, beijando tudo, abraçando tudo, beija uma moça que vai passando, um menino, um poste e faz um carinho em seu cachorro seguido de um desabafo. _ Plutus. Estou te vendo, como você é bonito, meu amigo, olha, sua cor é linda. Guindes levanta os seus olhos e vê a rua, levanta-se e sai correndo com seu cachorro parecendo uma criança de 5 anos. Sua felicidade é tremenda diante de algo que ele nunca poderia imaginar que lhe aconteceria. Paulo continua. Não exigimos fé nem penitência. Todos os cegos verão a luz a partir de agora, apenas segura minha mão. Guindes segura na mão de Paulo e uma luz cor de ouro envolve os dois. Os pedestres nem percebem o que está acontecendo. A luz forma uma barreira invisível quando termina. O cego está completamente sozinho na calçada, meio tonto e sua visão está muito embaçada que começa a clarear aos poucos. Guindes olha para o lado e diz: Estranho, cadê você? O que você fez? Por Deus, estou enxergando tudo. Obrigado, obrigado, obrigado. O ex-cego sai correndo, beijando tudo, abraçando tudo, beija uma moça que vai passando, um menino, um poste e faz um carinho em seu cachorro seguido de um desabafo. _ Plutus. Estou te vendo, como você é bonito, meu amigo, olha, sua cor é linda. Guindes levanta os seus olhos e vê a rua, levanta-se e sai correndo com seu cachorro parecendo uma criança de 5 anos. Sua felicidade é tremenda diante de algo que ele nunca poderia imaginar que lhe aconteceria. Depois de tantas mudanças no mundo, até os programas de TV são diferentes. As notícias são boas, não há mais relatos de tristeza e sofrimento por morte, roubos, estupros, etc. Gabriela está na sala de sua casa à noite assistindo o noticiário que, por sinal, tem notícias incríveis dos 6 continentes, quando o apresentador diz: Boa noite. Essa noite está especial, pois o dia hoje foi igualmente assim, neste momento importante. Fico orgulhoso de ter o privilégio de dar esta maravilhosa notícia. Está acontecendo neste exato momento. Vários casos extraordinários, os cegos voltaram a enxergar. Ele mesmo falando em cadeia nacional está visivelmente emocionado. Lágrimas descem em seu rosto, e ele pede desculpas, limpa os olhos e continua a falar. Difícil, ufa, que emoção! Veremos algumas matérias relacionadas. Gabriela está completamente tomada de emoção, pois ela sabe que seu querido esposo está fazendo parte desses acontecimentos. Na praça da cidade tem vários meninos brincando de correr, mais adiante de balanço, outros brincam de bola. Sentado em um banco solitário e triste está Adalberto, um menino de 10 anos negro, pobre com roupas e calçados humildes. Ele é deficiente visual, com sua varinha anda bem devagar, tentando se aproximar perto da algazarra dos outros garotos, quando por trás dele chega do nada Ismael, aquele menino do padrasto mau, agora com aparência mais bela, vestido com roupas brancas, com ternura no olhar toca nos ombros de Adalberto. Ele leva um pequeno susto, mas sem saber quem o havia tocado, sorri e diz: Oi, quem é você? Ele responde depressa: Me chamo Ismael, venho de longe e trago-lhe um bonito presente. Adalberto, com um sorriso alegre mas um pouco desconfiado, pergunta: Posso saber o que você quer me dar? Ismael diz: Claro, quero que você veja e não seja mais um cego. Adalberto diz: Como amigo? Sou cego de nascença, nunca vi a luz do sol, nunca vi as estrelas, nunca vi as flores nem as borboletas, dizem que são lindas. Ismael responde: Agora você verá tudo isso. Ele colocou suas mãos em cima dos olhos de Adalberto e uma luz cor de ouro e uma fumaça os encobriu, mas ninguém que estava perto percebeu. Quando a fumaça se desvaneceu, estava apenas Adalberto em pé, sozinho, meio tonto, sem saber o que realmente aconteceu. Começou então a ver vultos meio embaçados, e gritou com uma imensa alegria: Estou enxergando, estou vendo, estou enxergando, meu Deus, posso ver o sol do jeito que imaginava, meu Deus, olha as folhas das árvores, olha, obrigado amigo, cadê você? Onde você está? Quero lhe dar um abraço. Adalberto ficou sem saber o que fazer diante de tudo aquilo, procurou seu novo amigo por todos os lados, mas não o encontrou. Muitos casos como o de Guindes e Adalberto aconteceram pelo mundo afora. Paulo e Ismael realizaram com muito gosto seus afazeres.
Gabriela está sentada no sofá assistindo quando ouve um barulho vindo do banheiro. Era Paulo chegando com um sorriso radiante em seu rosto. Ele aproxima-se dela e diz: "Boa noite, querida." Ela responde também muito feliz: "Boa noite, amor. Como você está lindo, radiante, como foi sua missão?" Ele então começa a contar tudo o que fez pelo mundo afora. Fazer o bem me faz bem. Fazer os nossos semelhantes felizes nos traz muitas felicidades. É uma pena que a humanidade descobriu isso agora só depois da intervenção de Umole. Sua esposa completa: "Estamos cada dia mais felizes, uma felicidade que nunca havíamos sentido, uma segurança muito grande depois que todos os criminosos se foram e o mundo está sendo governado por um Umole." Paulo olha nos olhos de Gabriela e diz: "Sabe o que vamos fazer?" "O que, meu amor?" pergunta ela. Ele então explica: "Em breve vou levar você e os meninos para conhecer um Umole. Você nunca viu nada igual, nem sonhou com nada parecido, é extraordinário." Ela fica meio confusa e diz: "Mas não era total segredo? Você me falou que jamais poderíamos conhecer um Umole." Ele diz: "Na verdade, o que vou lhe dizer não é realmente para todos os pigmintes, ter o privilégio de conhecer ou levar sua família para ver de perto um Umole. Isto é um mérito de benevolência e é concedido aos que se destacam em suas tarefas humanitárias. Cada vez que alcanço um grau na minha estrela, acrescento a mim e a minha família a felicidade de 1000 anos de vida. Minha estrela está com 7 pontas. Estamos com 7.000 anos de vida garantidos. Hoje não sou mais um simples pigmint." Paulo sorri alegremente olhando o anel de 7 pontas que está em seu dedo. Em Brasília, no Palácio da Liberdade, está acontecendo uma reunião com todas as autoridades, mas não há mais ali autoridades e líderes corruptos. Agora todos têm em cima de suas cabeças uma luz radiante, em seus corpos uma luz branca que os envolve totalmente. O presidente então começa seu discurso dizendo: "Vamos revelar os pigmintes e o Umole deste planeta e também as origens de tudo hoje, serão mostrados na luz do sol, tudo que os terráqueos receberão a partir de agora." Quando ele começou a falar, sua aparência ficou como de um humano de terno branco e rosto angelical, com uma idade aproximada ao de um jovem de 18 anos. Podemos ver que todos têm aparência de humanos, de várias raças e cores, e todos jovens. No meio da reunião se levantou um membro do conselho e disse: "O plano de revelar a origem da humanidade é agora, o planeta não poderia esperar mais, todos estão de acordo?" Todos respondem que sim em uma só voz. Gabriela e Paulo estão conversando em seu quarto, e ele pede a ela que chame seus filhos para que participem da conversa. Ela vai chamá-los e voltam rapidamente ansiosos para ouvir o que o pai tem a dizer. Paulo então começa: "Como estava lhes dizendo, todos os segredos da humanidade serão revelados hoje. Aproveitei para mostrar a vocês um pouco do que havia prometido. Vocês vão viajar comigo, vão conhecer o Umole e a maneira que as pessoas que se desenvolveram na espiral superior viajam e vivem." Paulo faz uma fricção com as 2 mãos e abre como se fossem bater palmas e logo aparece em suas mãos como se fosse mágica, uma pasta preta e fina. Ele então abre a pasta e retira um objeto com a aparência de um lápis preto. Sentado na cama, aponta o objeto no espaço e abre na parede um buraco como se fosse uma tela de cinema. Eles se assustam com o feito e ficam admirados. Paulo diz: "Agora podemos viajar para onde vocês quiserem." Mantínhamos segredo porque o mundo ainda não estava limpo completamente das pessoas menos desenvolvidas, e se este segredo fosse parar nas mãos de pessoas mal intencionadas, poderiam causar um grande estrago. Agora vamos ver, vamos para o Japão, gostei deste país, tem muita coisa bonita lá para a gente ver. Ao comandar o objeto eles se viram, e já estão na rua principal de Tóquio. Ele diz aos filhos: "Muito bem. Crianças, fiquem perto de mim, segurem na minha mão e você, querida, fica do meu lado. Vamos contar até 3 e fechar os olhos e vocês só vão abrir quando eu mandar. 1, 2, 3. Uma luz intensa cobre a todos. Paulo manda abrirem os olhos e estavam parados na calçada da rua onde ele havia marcado. Todos admirados ficaram pasmos diante do que viram e passaram. Caminharam alegres e felizes, Paulo mostrando as lojas e novidades da belíssima cidade. Estão passeando pela praça, observam os pássaros, os peixes e Paulo comenta com sua esposa: "Você viu, querida, que as pessoas comuns não perceberam que surgimos do nada? Isso acontece porque todos têm um nível de vibração diferente uns dos outros. Cada pessoa vibra com nível acima ou abaixo, depende da evolução de cada uma." Ela então indaga:
Não compreendo se você diz que todas as autoridades do poder executivo e do legislativo do planeta foram trocadas. Para onde foram os verdadeiros? Ele responde: hoje ao meio-dia vai ter uma declaração universal diretamente de Brasília feita pelo presidente do paraíso, onde vai ser revelado todo o segredo da humanidade, de onde viemos e para onde vamos. Gabriela, meio confusa, mas confiando nas palavras de seu esposo, abraça-o e beija-lhe o rosto. No gabinete da presidência está o então presidente do paraíso, um jovem loiro de rosto angelical vestindo roupas brancas, um lindo sorriso e com um lápis preto nas mãos. Ele aponta o mesmo no espaço e abre uma grande tela de TV de cinema. À sua direita tem uma grande câmera com várias formas de lentes. Ele manuseia seu lápis como se fosse um controle remoto e na tela da grande TV aparecem caracteres, nomes de vários países. Ele ajusta o relógio na tela para o meio-dia, vira para a lente da câmera para fazer um pronunciamento, vários raios de luz saem do seu corpo em direção às lentes da grande câmera. Nas ruas da cidade há um gigantesco movimento de pessoas circulando quando uma nuvem começa a se formar no céu junto de um grande relâmpago cortando o céu, causando um forte estrondo. Todos assustados olham no rumo da nuvem que vai se estendendo. E nela vai se formando uma grande tela de cinema, que vem com uma imagem do jovem presidente do Brasil. As nuvens vão se afastando e todos podem ver que é a imagem de um jovem com um lindo sorriso. Este fenômeno acontece em todo o mundo naquele exato momento. O presidente começa seu discurso naquele momento dizendo: vocês têm visto grandes acontecimentos nos últimos 2 anos. Sua voz ecoa nos 4 cantos do planeta, é tão forte e linda quanto um trovão. Todos prestam muita atenção àquele fenômeno. Muitas perguntas e especulações se fizeram, mas vós sois bem-aventurados, pois verão coisas que vocês jamais imaginaram. As pessoas que vocês consideravam e julgavam dentro de seus micros raciocínios, tidas como perversas, medíocres com raciocínios ilógico, o próprio sistema que vocês criaram as eliminaram. Agora vocês me perguntam: nós criamos estes elementos? Sim, desde os primórdios dos humoloides, onde foi o começo de tudo. Ele então explica calmamente. Todos começaram juntos em uma plataforma bem desenvolvida, que gradativamente foi perdendo a força, o poder e a qualidade. Éramos luz suprema, fazíamos parte da grande mona. As pessoas estarrecidas com aquilo que houve, olham sem dar um passo do lugar, a terra parou, tudo parou. E ele continua a falar. Desenvolvemos esta plataforma no início como um elemento micro dentro de um tubo de ensaio, houve uma grande explosão. Fagulhas de luz dourada se espalharam por tudo, destas fagulhas se iniciou a química que aprisionou o que era mais precioso, o racional. Este, ficando preso, não podia sair da grande armadilha e foi desenvolvendo, formando a primeira parte da partícula da água. As partículas da água se desenvolvia formando mares e oceanos que se separou em uma outra plataforma, e o poder da luz consumia o líquido e este se tornou sólido, formando assim a Terra. O racional, preso nesta trama, não podia sair, formaram juntos a primeira molécula. Vieram daí os humoloides, os monstros doentes e os humanos. Muitas civilizações foram mais adiantadas, pois o racional estava mais esperto. Com o tempo vocês se apagaram e ficaram dormentes, vivendo o pensamento que não cria nada a favor do racional, vivendo iludidos com nada, mas suas misérias chegaram ao fim. Vocês que não desceram para um mundo inferior são bem-aventurados, pois se despertaram para uma plataforma superior com a ajuda dos mais desenvolvidos. São assim por terem um racional mais perto da glândula pineal. Estes serão chamados por Pingmint. Estes receberam instruções para ajudar vocês em tudo, são identificados por este anel de 7 pontas e suas roupas brancas com este bracelete de ouro. Muitas profissões serão extintas, mas substituídas por novas, assim como tudo será transformado. Iremos restringir as profissões que não se farão mais necessárias no meio de nós a partir de agora: policiais, seguranças nacionais ou militares, juízes, promotores e toda a autarquia do judiciário. Todos os poderes do executivo do presidente ao vereador, senador ou imperador, médicos e tudo relacionados a doenças, farmácias, laboratório, tudo que era para tratamento de doenças ou mortuário declaro a completa extinção. Houve então um silêncio por segundos, talvez para refletir nas palavras que estavam sendo declaradas por um ser que todos sabiam, tinha o verdadeiro poder, mas as multidões de todos os países não podiam conter as lágrimas de alegria e de felicidades, se abraçaram e se beijaram, e sem se conter todos gritaram de júbilo.
Fico feliz também de dar esta notícia. Aos profissionais que não desceram para o mundo inferior, não precisam se preocupar em perder seu cargo. Se você está aqui é porque é especial e vai abraçar a transformação do novo mundo, o paraíso que tanto pediram. Para controle total não desenvolveremos mais partes, permaneceram as que aqui se encontram. Suas fêmeas não darão mais cria, o prazer será dobrado com o sexo superior, os vossos velhos ficaram novos, contagem regressiva dos anos em que se encontra ao vigor, no prazo de 100 anos todos terão a aparência de 18 anos. Todos que se encontram nesta plataforma viverão 7.000 anos de alegria e felicidade sem dor ou clamor. Os que foram eliminados para um mundo inferior, irão receber vossas ajudas para desenvolver também. Ele dá uma pequena pausa e depois continua dizendo: neste momento veja o mundo em que foram parar os vossos maus. No telão apresenta o estado dos que se transformaram cinzas e deixou CDs. O padrasto de Ismael barbudo sujo no mato está chutando uma caça e batendo nela com um cajado. Sua aparência é de homem das cavernas. As cenas de todos que estavam recebendo dinheiro, espancando alguém, todos viram seu regresso para um mundo inferior como se tivessem voltado no tempo. Um grito de júbilo é dado por todos em todas as línguas e dialetos. A voz então ecoa firmemente dizendo: louvem, gritem, riam, chorem, pulem, dancem, se alegrem, pois este é o segredo de Deus para vocês. Um mundo digno, justo com honra e paz como almejei por todo sempre. A luz foi sumindo junto ao telão no céu. Todos se abraçaram, Paulo e Gabriela ficaram contemplando ainda o céu que foi se fechando, saíram de mãos dadas, pois sabiam que a missão de Paulo havia sido cumprida. Senhor? Senhor? O ônibus chegou ao seu destino. Dormi o tempo todo, não me lembro de nada. Que estranho! Quem colocou esse anel esquisito no meu dedo? Lembro da voz do bêbado, a dor de cabeça e ter apagado completamente.